Vida é água, comida é pasto. Você precisa de quê? Você tem fome de quê? Meus alunos aí do Kenkit, a gente vai começar hoje aí a nossa aula, nossa videoaula, para o terceiro ano do ensino médio, né, conversando aí um pouquinho sobre política. Pois é, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida. Bom, seguinte, galera, eu trouxe para vocês hoje, né, então, nessa aula, porque eu já tinha conversado aí quando as aulas eram presenciais, né, que o nosso tema seria política, né, apesar de a gente já ter conversado lá naquele mês e meio que a gente teve de aula, né, sobre algumas questões aí, sobre a polis grega, né, a organização política, esse tipo de coisa, eu vou dar um passinho atrás ainda para a gente trazer um pouco de reflexão nesse momento, né, para compreender o porquê a gente vai estudar um pouquinho de política, tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês para a gente começar, de fato, a aula. Deixem aí nos comentários, né, façam as lições, né, se vocês estão gostando aí das aulas, não estão gostando, o que vocês estão fazendo, por onde vocês andam, saudade de vocês, mano, putz, tá osso, mas vamos lá. Então, vamos lá do começo, eu quero começar do começo aqui, uma apresentação para vocês. Lógico, eu, Maria Helena, professora de filosofia, aí do ensino médio, para as aulas do terceiro ano, ok? O tema da nossa aula, então, é o homem como ser político. Anotando aí as coisas direitinho para a gente conseguir fazer as atividades depois lá no Classroom, viu, galera? Eu trouxe aqui esse camarada, né, esse poeta, dramaturgo, gênio, enfim, né, eu sou suspeita a falar porque é um cara que eu gosto muito, né, chamado Bertolt Brecht, e ele é um alemão, né, do século XX, e ele vai ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre o tema da aula de hoje. Vocês estão vendo aí que eu deixei um linkzinho da biografia dele, para quem quiser saber um pouquinho mais. No próprio YouTube tem muita coisa bacana, né, sobre esse poeta, né, esse dramaturgo, e vale a pena dar uma olhadinha, viu, galera? Muito bem. O Brecht, ele vai trazer esse poema chamado Analfabeto Político. A nossa visão de analfabeto normalmente está ligada ao analfabeto, aquela pessoa que não lê, não escreve, ou não tem, né, esse domínio, né, de leitura e escrita plenamente, né. Pois é, cara, isso é, às vezes, tido como uma questão pejorativa. No caso do analfabeto de leitura e escrita, não necessariamente, porque ele pode ter absurdamente vários conhecimentos, várias sabedorias, né? Entretanto, né, lhe falta essa possibilidade de ler e de escrever, né? No poema que o Brecht traz para a gente, tem esse tom mais pesado, mais pejorativo mesmo. Né, ele vai falar de um analfabeto, que é o analfabeto político, que não necessariamente é alguém que não sabe ler e escrever, pelo contrário, normalmente são pessoas muito bem letradas até, né, grandes, ou que se acham grandes conhecedores de muitas coisas, enfim, né, e aí ele vai trazer esse poeminha que eu vou ler um pouquinho aqui para vocês agora, tá? Ele vai dizer o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha, estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância é que nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Ai, adoro esse poema porque ele é muito forte,
certo, gente? E ele traz exatamente essa reflexão. Toda vez que a gente não tem interesse pela política, toda vez que a gente deixa de lado a nossa participação, né, de pelo menos entender o que é, compreender o que é, como funciona, a gente sai por aí falando bobagem. Ou nem bobagem a gente fala, né, não quero nem saber. Isso é o maior sinal de ignorância. Lembra que eu já conversei com vocês que a questão da ignorância é quando você ignora alguma coisa. Você sabe do conhecimento, você tem conhecimento daquilo, né, da existência, conhecimento da existência daquilo, mas você fala, ai, não quero saber, não quero saber. Isso é postura de ignorante, que é absurdamente contra a postura do filósofo, né, a postura da filosofia. A filosofia, né, lembrem-se que eu sempre falo, ela tem essa disposição ao conhecimento. E essas aulas que a gente vai seguir agora, vai ser justamente para a gente tentar entender como é que a política funciona, que teorias são, né, quando a gente fala lá em democracia, né, o que é democracia, o que significa isso, de onde surgiu, como funciona, fascismo, nazismo, né, então, teorias políticas, o que é liberalismo, né, então, se a gente não tem conhecimento disso, galera, se a gente não sabe o que está por trás dos discursos dos políticos, né, se a gente não tem conhecimento, né, uma visão mais ampla do que está por trás desses discursos todos políticos, ou simplesmente a gente ignora a questão política, nós somos culpados, nós somos aí reféns e culpados ao mesmo tempo da situação que a gente vive, né? Então, eu deixei esse poeminha aqui só para a gente trazer uma reflexão e eu quero saber de vocês agora, né, já, imediatamente, respondendo lá no Classroom da professora Maria Helena, né, entra lá no Centro de Mídias e bora, né? Muito bem, vamos lá. Vocês vão dar uma olhadinha nas charges aqui, nas imagens que eu coloquei para vocês e vão responder as questões de como vocês entendem. Né, são questões pessoais, eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto, tá? Então, a primeira aí tem essa imagem de todo mundo dizendo que odeia política, um discurso que a gente vê por todo canto, né? E eu quero saber, qual é a sua compreensão do poema Analfabeto Político? Você concorda com o autor? Justifique. Então, esse poema que a gente acabou de ler, eu quero saber se vocês gostaram, não gostaram, o que vocês entenderam dele, se vocês concordam com esse poema, se é isso mesmo, e se não, por que não, né? Então, justificando aí. E se sim, porque sim também, lógico, né? Sempre justificando a questão. Em seguida, tem essa menina aí, né, as mãozinhas no olho, falando, não me interessa, não vi, me deixa assim. A postura, né, de ignorar, de ignorância aí sobre as coisas. E aí eu quero saber se você, meu aluno, você acha que é um ser politizado? Você pensa sobre política, você reflete sobre política, você estuda sobre política, você participa da vida política? Mais uma questãozinha aí, né, tem uma tirinha da Mafalda, né, e a professora pergunta, né, uma palavra que começa com P, aí a Mafalda pensa, nossa, ele já vai falar um palavrão, né, porque o Manolito é desses aí, né, e aí ele fala política, e ela falou, putz, não é que falou mesmo? Que palavrão, né? Para você, o que leva a Mafalda a esse pensamento sobre a política? Por que a Mafalda entende a política como um palavrão? Ah, e o nosso querido Platão, o nosso filósofo, certo? Ele vai trazer essa frase que é sensacional também, eu acho. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Você concorda com Platão? Você acha que se a gente não participar da vida política, nós seremos governados por pessoas que
não deveriam nos governar, né, que não têm capacidade, que não têm ética, moral para fazer isso, né? E aí eu quero saber se vocês concordam com Platão, justificando sempre a resposta. Simplesinha a aula de hoje, facinha, é só para a gente começar a conversar, ok? Muito bem. A última questãozinha está ali, a cena clássica dos macaquinhos. Não escuta, não vê, não fala. E eu quero saber, vocês têm ideia de como a gente faz para combater o analfabetismo político? O que a gente faz, gente? Se existem analfabetos políticos, o que a gente precisa fazer para melhorar isso? Ou não precisa fazer nada? E continuar sendo governado sem noção por qualquer um aí. Eu vou deixar claro que essa questão de ser governado por um, por outro, é no sentido de que, se eu não sei por que eu voto, em quem eu voto, né, se eu não consigo ler o discurso por trás disso, independentemente de quem quer que seja, tá, o político, eu sou um analfabeto político. E esse analfabeto político condena aqueles que são politizados a viver na miséria, vamos dizer assim. Na miséria social, na miséria intelectual, na miséria cultural, né? Pois bem, mas é isso, galera. Para a aulinha de hoje, é só esse pouquinho, né? Me aguardem aí, logo teremos mais coisinhas. Beijo e até logo. Não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saindo para qualquer parte.